Você já parou para pensar qual é a aposentadoria mais vantajosa para o seu caso? Você não sabe? Então se prepare, porque hoje vamos desvendar esse mistério juntos. E eu prometo que ao final desse vídeo você vai ter uma compreensão muito mais clara sobre esse assunto. E sabe o que é melhor? Eu vou explicar tudo de uma maneira tão simples que até o meu menino lá de 11 anos vai entender de uma forma bem compreensível. Então, se você quer descobrir qual é a aposentadoria mais vantajosa para o seu caso, então fique com a gente até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Olá, aqui é o David, advogada Pereira e Advogados, trazendo aqui mais um conteúdo para te ajudar a se dar bem nesse mundo da previdência social, do direito previdenciário, aposentadoria, pensão, enfim. Se você não é inscrito no nosso canal, tá esperando o quê, meu amigo e minha amiga? Se inscreva no canal, ative as notificações para você receber sempre um conteúdo atualizado, notícias também que vai te ajudar muito a exercer os seus direitos. E você, presta atenção, você que ficar comigo até o final desse vídeo, eu tenho uma surpresa lá no final que eu vou estar te entregando algo muito bacana que tem ajudado muita gente, inclusive, a dobrar o valor da sua aposentadoria, tá bom? Mas é para quem ficar até o final. Vamos para o vídeo então. Seguinte, gente, imagine a seguinte situação. Você está prestes a se aposentar, mas não sabe qual a modalidade da aposentadoria que você deve escolher. Afinal, são tantas opções e cada uma parece mais complicada do que a outra. Mas não se preocupe, a gente está aqui exatamente para te esclarecer, assim, de uma forma bem direta e saber qual que é o melhor. Até porque, depois da reforma da Previdência, existem várias outras modalidades que você pode se enquadrar. Existem casos que a pessoa até se enquadra em 5, 6, 7, 8, 9 modalidades. Qual escolher? Qual é a melhor? É isso que nós vamos ver hoje, tá? Para começar, você precisa entender que existem, como eu falei, tipos diferentes de aposentadoria, modalidades diferentes. E cada uma delas tem suas próprias regras e também seus próprios benefícios. Por exemplo, temos a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por pontos, aposentadoria mista, aposentadoria para o deficiente, para a pessoa portadora de deficiência, aposentadoria especial e muitas outras. E aí, diante disso tudo, a questão é, qual delas é a mais vantajosa? Bom, a resposta para essa pergunta vai depender de alguns fatores que você tem que estar atento. Primeiro, questão do sexo, homem ou mulher, tá? Existem diferenças, tá? A idade, você está mais perto, você está com a idade mais avançada, está com a idade menos avançada, enfim, seu salário de contribuição e seu tempo de contribuição. Isso tudo são fatores que vão influenciar principalmente no valor da aposentadoria. Por isso é muito essencial que você faça um planejamento de aposentadoria. Assim você vai poder escolher a modalidade que é mais benéfica para o seu caso, certo? Você deve estar até perguntando aí. Tudo bem, então tem muita aposentadoria, tem diferença disso e aquilo lá. Você falou do planejamento previdenciário. Tá, o que é esse planejamento previdenciário? Como é que faz para fazer um planejamento previdenciário? Bom, eu vou te explicar. O primeiro passo é organizar todos os seus documentos de trabalho e contribuição. O CNIS, que é o extrato de contribuição que você pega lá no aplicativo do INSS, a sua carteira de trabalho e outros documentos que seja interessante, que vai estar uma relação tanto dos seus vínculos de emprego, quanto também das suas contribuições, como por exemplo aqueles carnezinhos, né? Depois que você tem tudo isso em mãos, você precisa fazer um cálculo, pode ser manual mesmo, do seu tempo de contribuição para você saber quanto tempo que você tem, né? E aí adequar isso às regras, tá, de cada uma dessas aposentadorias. Parece complicado, né? Mas você não se preocupe que ao final desse vídeo eu vou estar comentando uma forma bem mais tranquila de você conseguir esse planejamento previdenciário. Estou aqui para te ajudar nesse processo passo a passo. E aí, inclusive, se tiver alguma dúvida, a gente quer que você deixe aqui no comentário, tá, a sua pergunta ou ainda o seu caso, para que a gente possa compreender melhor a sua situação. Agora vamos falar um pouco sobre cada tipo de aposentadoria. Bom, a aposentadoria por idade, por exemplo, é uma aposentadoria que ela traz uma ótima opção para quem acabou contribuindo pouco
ou tem pouco tempo que ingressou no mercado de trabalho, ou ainda que ingressou de uma forma mais tardia no mercado de trabalho. Já a aposentadoria por tempo de contribuição, ela pode ser uma opção muito mais vantajosa para quem começou a contribuir mais cedo, né? Logo ali na sua juventude, enfim. E a aposentadoria por pontos é uma escolha interessante para quem está na regra de transição, ou seja, quem começou a contribuir antes de novembro de 2019, mas que não havia fechado o tempo necessário e precisou contribuir mais um tempo depois de 2019. Tá? Aqui são 3 exemplos, basicamente, que vai levar em consideração dependendo do seu perfil. Você também deve estar perguntando aí, tá, mas mencionou aí novembro de 2019, o que aconteceu nessa data? Bom, foi nesse mês que ocorreu uma significativa mudança na Previdência, chamada de reforma da Previdência. Essa mudança, ela definiu novas regras para a aposentadoria. Então, ela trouxe as chamadas regras de transição e com isso incluiu várias modalidades. Então, hoje, como eu comentei no começo do vídeo, é possível se aposentar em 5, 6, 7, 9 modalidades diferentes. Lógico, você não pode ter todas elas, você tem que escolher uma. E por isso que é tão necessário você entender qual que é a melhor. Tá? Então, voltando aqui, a reforma da Previdência ela trouxe várias mudanças, né? Por exemplo, na reforma, antes da reforma, para se aposentar por idade, as mulheres elas precisavam ter 60 anos de idade e os homens 65 anos. Além disso, era necessário ter pelo menos, no mínimo, 15 anos de contribuição mensal. Mas depois da reforma, essa regra ela acabou mudando, especificamente da aposentadoria por idade, ela acabou mudando. Então, por exemplo, as mulheres agora ela não mais se aposentam com 60 anos, agora são 62 anos. E os homens, 65 anos. Tá? Uma coisa que mudou também bastante foi a regra de cálculo. Então, a regra atual ela traz muito mais prejuízo do que a regra anterior. Por isso que é interessante, de repente, você buscar se enquadrar uma regra de transição, que é aquela regra que eu comentei antes no vídeo aqui, aquela pessoa que ela não fechou o tempo mínimo para se aposentar antes de 2019, tá? E também ela já vinha com contribuição de 2019. Então, se criou uma regra de transição para a pessoa não ser prejudicada com essa mudança. Nós falamos da aposentadoria por idade e aí fica a dúvida também, e a aposentadoria por tempo de contribuição? Bom, essa modalidade ela foi extinta com a reforma da Previdência, mas você não se preocupe, você que já contribuía antes, as pessoas que começaram a contribuir depois de novembro de 2019 não vai poder se aposentar mais nessa modalidade. Para você que já contribuía antes, você pode se aposentar em 3 modalidades, tá? Mas para você que já contribuía antes, você pode se aposentar em 2 modalidades na aposentadoria por tempo de contribuição. Pela regra do direito adquirido, se você homem fechou 35 anos até 2019 ou mulher fechou 30 anos até 2019, ou ainda se não fechou, você pode se aposentar pela regra de transição. A regra de transição de 50%, 100% ou a regra de pontos. E por falar na regra de pontos, essa é uma regra de transição, uma modalidade que já tinha essa regra de pontos lá em 2015. Tá? Aí com a reforma da Previdência ela se tornou uma regra de transição. E ela é calculada pela soma do tempo de contribuição com a idade. Por exemplo, se a mulher e tem 30 anos de contribuição e 56 anos de idade, você tem 86 pontos. E se você é homem e tem 35 anos de contribuição, e vamos imaginar ali 61 anos de idade, então você tem 96 pontos. Ao atingir um ponto específico, uma pontuação específica, você já tem direito na aposentadoria. A reforma também trouxe mudança nesse aspecto, incluiu ela como uma regra de transição. E agora eu que tenho uma pergunta para você. Você já fez o cálculo para saber qual é a aposentadoria que é mais vantajosa no seu caso? Você já tem um cálculo, pelo menos, de quanto tempo de contribuição você tem? Tá? Responde aqui para a gente nos comentários, que vai ser muito interessante a gente saber, conhecer um pouco mais sobre a sua situação. E agora que você já sabe um pouco mais sobre
cada tipo de aposentadoria. Então é a hora do quê? De fazer uma análise detalhada para descobrir qual é a mais vantajosa para o seu caso. E para isso você vai precisar considerar vários fatores, como por exemplo, a sua idade, se você é homem ou mulher, seu tempo de contribuição, tá? E outros fatores, por exemplo, você pode juntar o tempo da lavoura, da agricultura, com o tempo que você trabalhou na cidade. E aí você pode atingir a aposentadoria por idade, e aí você vai se aposentar na regra da aposentadoria mista, ou também você pode se aposentar pela aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse caso, tem algumas situações, inclusive, que a pessoa pensa assim, puxa, até 2019, eu, homem, não completei os meus 35 anos, eu tinha 30 anos. Mas, se você teve um tempo na agricultura que você trabalhou lá no passado, vamos imaginar uns 10 anos que você tenha trabalhado na sua infância lá, até a sua fase de adolescência, começo da sua juventude, e fechou ali 10 anos, você pode incorporar esse tempo na sua aposentadoria por tempo, no seu tempo de contribuição urbano, e isso vai incorporar na sua aposentadoria por tempo de contribuição, e aí nesse caso você vai conseguir fechar a aposentadoria por tempo de contribuição ainda em 2019. Então é muito interessante você estar atento a esses requisitos. Outra condição muito interessante que vai influenciar bastante na escolha da sua aposentadoria. Se você trabalhou exposto a algum agente químico, físico, biológico, enfim, ou seja, alguma atividade que trazia prejuízo para a sua saúde, para a sua integridade física. A gente está falando aí da aposentadoria especial. Você pode, se você trabalhou por um longo período, você pode se aposentar através da aposentadoria especial, que é uma outra modalidade. Não comentamos aqui, mas é algo que pode ser interessante para o seu caso. Entre, por exemplo, a aposentadoria especial e uma aposentadoria por tempo de contribuição, você sendo uma pessoa ainda nova, ali com seus 55, 57 anos, o que vai acontecer? A tendência é que a aposentadoria especial seja mais vantajosa para o seu caso. Se você já tem a idade, tem já mulher 62 anos ou 65 anos, se você se enquadrar numa regra anterior a 2019, é melhor você optar por essa regra anterior a 2019. Se você por acaso não enquadrou, mas você já tem um tempo interessante de contribuição, vou imaginar ali uns 25 anos de contribuição, não fechou o tempo para a aposentadoria por tempo de contribuição, mas está perto da idade. Tá? O que é mais vantajoso para você? Aí você pode optar pela aposentadoria por idade, porque pelo fato de você ter um tempo, a aposentadoria por idade ela requer 15 anos só, mas cada ano que você trabalha mais é um percentual que vai fazer a diferença no valor da sua aposentadoria. Então, ela também pode expressar um benefício para você mais interessante, uma aposentadoria mais interessante nessa situação. Agora, se você busca uma aposentadoria por tempo de contribuição e você tem até ali o tempo mínimo, vamos imaginar, mulher, você está com 32 anos, já passou do tempo mínimo, mas se a sua idade não for tão elevada, a tendência é que a sua aposentadoria ela seja mais reduzida. Nesse caso, é possível você esperar por uma regra de transição, de repente por pontos, ou uma aposentadoria por pontos, ou ainda fazer uma análise para ver se uma aposentadoria por idade, no seu caso, vai ser mais interessante, tá? Por quê? Na aposentadoria por tempo de contribuição existe a aplicação do fator previdenciário. Esse fator previdenciário ele tende a reduzir o valor da aposentadoria se caso a pessoa se aposente com uma idade mais nova. Então, isso vai fazer com que a pessoa ela receba a aposentadoria, mas com valor mais reduzido. Tá? Se agora, por exemplo, se você tem um problema de saúde que tem gerado uma incapacidade e pode ser que te impeça de trabalhar, você pode estar pensando também em analisar uma possibilidade de uma aposentadoria por invalidez. Hoje não se usa mais esse nome, mas antigamente é aposentadoria por invalidez. Hoje é o benefício por incapacidade permanente. A regra mudou também. Hoje o valor do benefício hoje foi muito mais prejudicado por conta da reforma. Também é interessante que, se você tiver um tempo de contribuição maior, o valor da sua aposentadoria por invalidez
também vai ser maior. Agora, se você, se seu problema de saúde ela for classificada por uma deficiência, seja ela leve, ou ainda moderada ou grave, você pode optar por um benefício que muita gente não sabe que existe, que é a aposentadoria para a pessoa portadora de deficiência. Você pode incluir esse período que você esteve portador dessa deficiência, seja 5, 10 e tal, e transformar ele num período comum e aumentar o seu tempo de contribuição, e com isso você ou atingir o tempo com uma aposentadoria por idade, ou um tempo por aposentadoria por tempo de contribuição, ou ainda agregar esse período no seu tempo de contribuição para que aumente o valor da sua aposentadoria, tá? E se esse tempo de portador de deficiência for um período mais longo, nesse caso você pode optar pela aposentadoria mesmo do portador de deficiência, que daí nesse caso é um cálculo muito mais vantajoso, muito mais benéfico em relação aos outros tipos de benefício. Isso vale também para pessoas que têm uma surdez unilateral ou visão monocular, é cego apenas de um olho, ou tem alguma outra, uma doença crônica, por exemplo, fibromialgia ou qualquer outra doença. Você pode buscar esse tipo de benefício e com isso ou aumentar o valor do seu tempo de contribuição e se enquadrar numa regra mais favorável, ou ainda se valer da própria aposentadoria da pessoa portadora de deficiência, tá? Então eu acabei explicando para vocês várias modalidades, tá? Eu não posso dizer para você assim, a melhor é a por idade, a melhor é por tempo de contribuição, porque aí é importante analisar cada caso, né? Porque se eu lançar assim, não, para você, no seu caso, é a aposentadoria por idade, né? Se eu lançar assim, não, a melhor é por idade. E se você já tem, sei lá, 37, 38 anos de contribuição, então pode ser que a aposentadoria por idade não vai ser melhor para você. Vai ser a aposentadoria por tempo de contribuição por pontos, por exemplo, né? Pode ser, como eu falei, que você nesse período aí de, sei lá, 20 anos, você tenha tenha feito um exercício, uma atividade num hospital, por exemplo, como frentista ou como metalúrgico, que você pode incluir isso como uma atividade especial. Então essa pode ser a sua aposentadoria mais vantajosa. Então, primeira situação aqui que você deve entender que a melhor aposentadoria vai depender da sua situação, da sua idade, do seu tempo de contribuição, se você é homem, se você é mulher, do seu salário de contribuição. Então, esses são todos fatores que leve em consideração para a gente apurar qual é o melhor benefício para o seu caso. Não pode, se alguém falar assim, a melhor aposentadoria é essa, tá? Pode ser que não seja. Agora, em termos de cálculo, deixa eu fazer um parênteses aqui, em termos de cálculo, existem alguns benefícios que são mais vantajosos que os outros, que é, por exemplo, a aposentadoria especial e a aposentadoria para o portador de deficiência, porque os cálculos eles são menos prejudiciais. Em alguns casos não tem fator previdenciário, não tem nenhum coeficiente aplicando, vai ser realmente somente a média. Então, se você se enquadra numa dessas situações, você vai poder optar por uma dessas situações que para você vai ser muito mais vantajoso, tá? Então, esse é o primeiro aspecto. A melhor aposentadoria vai depender de cada caso. O segundo aspecto que eu quero pontuar aqui é o seguinte: pense em fazer um planejamento previdenciário. Você pode fazer sozinho, como eu falei, você faz os cálculos manual e faz o estudo de cada uma dessas regras para saber qual que é a sua melhor, qual que é o melhor caso para você, né? Ou ainda você pode contratar os serviços de um advogado especializado em planejamento previdenciário e ele vai fazer tanto a análise quanto o cálculo de cada uma dessas aposentadorias e com isso vai saber qual que é a pior e qual que é a melhor. Tem situações em que a pessoa tem direito à aposentadoria X e ela vai estar dando lá R$ 1.800, por exemplo. Mas ela se enquadra na aposentadoria Y e essa aposentadoria Y vai te dar um valor de R$ 2.800. Então é muito importante você saber esses valores e a data de implementação de cada uma dessas modalidades. E um profissional
de direito previdenciário especializado nessa área, ele vai ter condição de elaborar um laudo extremamente completo, mostrando todas as suas modalidades e também a data, tá, e os requisitos para cada uma delas, tá? Para você que ficou com a gente até o final, eu tenho dois presentes para te dar. Primeiro é um nosso curso que está aqui embaixo de como receber a melhor aposentadoria. O curso 100% gratuito. A gente aborda muito do que nós falamos aqui, só que com um pouco mais em detalhes, tá? E ali a gente te explica como é que você consegue obter a aposentadoria de uma forma até mesmo dobrada. Situações que muitas pessoas estão aplicando e estão tendo ótimos resultados. Para poder você acessar esse curso, basta clicar aqui embaixo, no link que está na descrição e no primeiro comentário. Você vai fazer um cadastro e nós vamos enviar o curso no seu e-mail. Detalhe para você entrar no seu e-mail e ver se por acaso a nossa notificação não caiu no spam ou na lixeira, que pode ser que aconteça isso. Então você vai lá, clica e já está liberado o curso para você acessar e realmente você vai me agradecer, porque esse curso traz segredos de como receber a melhor aposentadoria possível. Além disso, o outro bônus que eu quero te dar para você que ficou até o final é um vídeo que nós vamos estar deixando aqui, ó, vou deixar aqui, ó, tá bom? E ele vai falar em detalhes a respeito do planejamento de aposentadoria. Como é que funciona, o que você precisa, todos os detalhes, que é um vídeo que faz conexão com esse nosso vídeo aqui, tá? Nós preparamos com muito carinho para você acessar. Olha, ele vai aparecer logo aqui, ó, desse lado aqui, tá bom? Basta você clicar aqui e você vai ter esse acesso. Não deixe de curtir, compartilhar e encaminhar esse vídeo também para os seus amigos, familiares. E até o próximo. Deus abençoe a todos.